Vamos começar aí mais uma aula de cuidador de idoso. O foco da nossa aula é prevenção de quedas e outros tipos de acidente. Meu nome é Francisca Renata, sou segurança e saúde do trabalho. Vamos lá começar mais um dia aí. Gente, vamos começando a falar em prevenção de quedas e outros tipos de acidente aí para cuidador de idoso. Começamos a falar do processo do envelhecimento. O processo do envelhecimento é a presença de doenças. Podem levar as pessoas idosas a apresentar dificuldade nos movimentos. Então, nesse próprio processo de envelhecimento e nessa presença de doenças, pode levar a apresentar aí diversas dificuldades aí no próprio movimentos, né? Entre eles, quando falamos de prevenção de queda, é algo que a gente vai prevenir para que isso não aconteça. Mas existem situações e fatores que às vezes é até inevitável que isso não aconteça. Um exemplo, queda, que é uma coisa que se não tem lugares que quando a pessoa está numa determinada idade, não podemos ter as mesmas coisas que antes dentro de uma casa, mas a gente vai falar isso no decorrer da aula, tá? Então vamos falar das quedas. As quedas são bastante comuns, podendo resultar em várias consequências. Entre dessas consequências, falando aí da prevenção, temos os simples hematomas. Esses simples hematomas podem ser pequeno, médio ou grande, dependendo do que acontecer. O medo de cair novamente, porque o idoso ele tem medo de cair. Quando ele cai uma vez, ele tem medo de cair novamente. Então, uma atenção muito especial a esse idoso. Até complicações mais sérias, incluindo aí fraturas e morte. Então, atenção muito especial no andar, no tomar banho principalmente. Porque se for um banheiro que não tenha cerâmicas antiderrapante, isso pode acontecer, ou mesmo tendo a cerâmica antiderrapante. A questão da idade e atenção especial para quem está cuidando desse idoso. Então, quando falamos de idoso, é algo bem complexo, é algo assim gostoso de lidar, mas é algo de uma atenção especial. O que acontece após uma queda? O indivíduo idoso, após uma queda, mesmo aqueles que não sofreram grandes danos, começa a ter uma mobilidade diminuída pelo medo de nova queda, passando então a apresentar outros problemas sérios em função desse comportamento. Exemplo: restrição da mobilidade, superproteção, o isolamento social, a depressão, entre outros. É possível minimizar a possibilidade de queda em pessoas idosas? É possível? Sim, é possível. Quando conhecemos os principais fatores, desencadeamos e adotamos as medidas pertinentes à situação. Então, são diversos fatores para minimizar essa possibilidade de queda. Mas por que a pessoa idosa cai? Por quê? Aí pensar assim, uma pessoa jovem não cai? Cai, mas a pessoa idosa, há diversos fatores, e por a idade, né, em si influencia muito em diversas coisas. Mas por que a pessoa idosa cai? Voltando à pergunta, né? Intrínsecas são alterações próprias do processo do envelhecimento, diminuição de força dos músculos e equilíbrio aí a flexibilidade. Então, o músculo de uma pessoa, o equilíbrio, a flexibilidade de uma pessoa jovem não é a mesma coisa de uma pessoa idosa. Doenças que podem estar presentes aí, como a língua quase não saiu, a osteoartrose, a desgaste das articulações em si, doença de Parkinson, depois vou ter uma aula falando sobre cada uma dessas doenças para vocês ficar atento, estabilidade postural, além dos efeitos adversos da medicação, no que existem medicações que interferem muito, até falando aí, né, que são fatores e são alterações aí do envelhecimento e dos efeitos adversos, por você aí que vai estar medicando, você que vai estar aí de olho nesse idoso, cuidando. Então, esse efeito tem que estar atento dessa medicação, até porque existe a bula para que a gente leia, dê uma olhada direitinho, e o médico aí, né, que é o principal pessoa responsável aí para falar mais sobre essa situação da medicação.
Principais fatores, né? Falamos aí de fatores da prevenção, aí de como prevenir, há uma prevenção para isso. Principais fatores são aí a diminuição da visão, né? A pessoa idosa, ela começa a diminuir, não é uma visão como a gente são o mais jovem. Tem a audição e aí a sensibilidade, alteração no andar ao passar no caso, os passos mais curtos, né? Não é a mesma coisa. Uma pessoa de 30 anos, 20 anos, ela não vai subir uma escada, vai subir da escada de uma forma, e uma pessoa que tem 60 anos, 70, 80, ela não vai subir essa escada como uma pessoa de 30, 20 anos. Então, há uma alteração nesse andar. A fraqueza dos músculos, os músculos não são como uma pessoa jovem, e a deformidade dos pés e unhas, né? Você pode ver que já começa a mudar a pele, não fica já fica uma pele modificada, mudada, não é a mesma coisa. Há uma mudança, então são vários fatores aí que fazem o conjunto aí dessa situação aí do idoso.